Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, como prometido, eu farei a resolução da prova de História do segundo dia dessa primeira fase da Unesp 2022. Então vamos lembrar que agora foi a primeira fase da Unesp e essa primeira fase, por conta da pandemia, foi dividida em 2 dias. No primeiro dia, que eu já fiz a correção, foram os candidatos da área de biológicas. No segundo dia, a prova 2, né, foram os candidatos da área de humanidades e da área de exatas. Eu já fiz, então, a correção da prova 1 para o pessoal de biológicas e agora eu farei a correção da prova 2, né, da parte de história, da prova 2, para o pessoal de humanas e biológicas. Então, vamos direto. Vou abrir aqui as questões para vocês da prova 2, né? Então, essa prova aconteceu no domingo, na segunda-feira, dia 15, feriado, tá? A primeira aconteceu no domingo, dia 14. A segunda, que é essa que eu vou fazer a correção agora, aconteceu na segunda-feira, feriado, dia 15 de novembro, né? Feriado da Proclamação da República. Então, vamos lá. A primeira questão de história, como também na prova 1, começa na questão de número 31. Tá? E também, como na prova 1, começa com antiguidade, né? Uma questão aí sobre Roma Antiga, que a Unesp, como eu disse para vocês, adora. Nesse ano, tanto na prova 1 quanto na prova 2, tiveram 2 questões de antiguidade clássica em cada uma delas. Então vamos lá. Questão 31. A conquista da Gália por Júlio César foi comparada, com razão, a um genocídio e criticada pelos próprios romanos da época, nesses mesmos termos. Mas Roma se expandiu por um mundo de violência endêmica, de focos rivais de poder apoiados por forças militares e de mini-impérios. Tá? Então, segundo o excerto, então, gente, o que a Mary Bird está dizendo aqui, né? Que a conquista liderada pelo general, então o general Júlio César, né? Da região da Gália, naquele momento de transição, né? Quando a República já estava em crise, Júlio César começa a aparecer junto com Crasso e Pompeu, outros, né? Generais importantes, eles formam ali o chamado primeiro triunvirato, né? Quando 3 generais, os 3 se tornam cônsul de Roma, né? E passam a governar de maneira autoritária. O Júlio César ele vai para a Gália e aquilo foi muito criticado, né? Inclusive, isso vai acabar gerando uma guerra civil entre ele e Pompeu Magno. E a Mary Bird está falando que foi um genocídio, né? Foi violência. Os romanos, né, não abriam mão, digamos assim, não pensavam muito antes de usar a violência, usavam bastante violência nas suas conquistas. Mas ela fala que o mundo era um mundo marcado pela violência, um mundo formado por mini-impérios, por disputas entre povos, né? Então, nesse sentido, vamos ver qual a alternativa que está mais adequada aqui. Segundo o excerto, a brutalidade das ações militares era incentivada pelos senadores romanos. O texto não está dizendo isso. O texto está falando, na verdade, que o Júlio César foi muito criticado por isso. Né? B. O conceito de imperialismo foi criado a partir do expansionismo romano. Não, gente, imperialismo é um termo posterior, viu? O termo imperialismo a gente usa muito associado ao século XIX, né? Enfim, os romanos celebraram acriticamente a conquista de outros territórios? Não. Estão criticando, inclusive, a conquista aqui da Gália e também de outros territórios. D. A violência cotidiana era estimulada nos territórios ocupados pelos romanos? Vamos ver. E E. Os povos dos territórios ocupados pelos romanos eram militarizados. Bom, gente, segundo o texto, para quem prestou atenção, a mais correta é a letra E. Por quê? A autora fala que a conquista romana foi violenta, mas o mundo que os romanos estão conquistando era violento, é o que ela está dizendo. Ou seja, vamos falar aqui do caso da Gália. Gente, a Gália foi muito difícil de ser conquistada. Júlio César ficou 8 anos na Gália para conquistar. E antes dele, vários outros tinham tentado e não conseguiram. Por quê? Porque os gauleses, terríveis gauleses, né, assombravam os romanos. Os romanos não conseguiam conquistar a região da Gália. Por quê? Os gauleses eram muito militarizados. Assim como vários outros povos que os romanos conquistaram. É isso que o texto está dizendo. Essa aqui era mais interpretação de texto, viu? Era a letra E. 32. Vamos lá. A Europa começa a se constituir com a Idade Média. A civilização da Antiguidade
romana só compreendia uma parte da Europa. Os territórios do sul situados, na sua maioria, em torno do Mediterrâneo, né? E aí vem a pergunta, a constituição da Europa na Idade Média derivou, entre outros fatores, do quê? Então, vamos pensar um pouquinho, gente. Quando começa ali a Idade Média, qual que é a marca da Europa? Né? O que marca a Europa? Quando você pensa assim na Europa medieval, o que é quase que automático a gente pensar? A igreja, a Europa cristã, o feudalismo, aquela sociedade de ordens, aquela sociedade extremamente religiosa. A característica que marca a Europa, porque o que ele quer dizer aqui que a Europa começa a se formar? Os reinos cristãos da Europa Ocidental. Porque conforme os povos bárbaros vão entrando, né, vão acabando com o Império Romano do Ocidente, eles vão se cristianizando. O caso mais emblemático é o caso dos francos, que se tornam protetores da igreja, né? Então, é importante lembrar que a identidade da Europa é um mundo ali da Idade Média, um mundo formado por invasões, por ataques, né? Onde o Império Árabe Islâmico vai se tornar gigantesco. O que marca a Europa, a identidade, o DNA da Europa, é justamente o quê? Uma unidade cristã, que vai ter como grande protetor o reino dos francos, durante um tempo. Nesse sentido, é a letra C. Da articulação das diversas regiões do continente num espaço político e religioso comum. Essa vai ser a identidade da Europa. Esse espaço político marcado pelas relações feudais, relações de suzerania e vassalagem, e no campo da religião por um cristianismo. Então, letra C. Questão 33. São características da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica, respectivamente. Então, ele quer que vocês assinalem a alternativa que, nessa ordem, apresenta uma característica da Reforma Protestante e depois uma característica da resposta da Igreja Católica, a chamada Contra-Reforma. A criação do Tribunal do Santo Ofício já para por aí, porque quem criou o Tribunal do Santo Ofício foi a Igreja Católica, e não a Reforma Protestante. B, a rejeição da busca capitalista pelo lucro já para por aí também. Porque o que vai ser o calvinismo, por exemplo, se não a defesa do trabalho e da busca pelo enriquecimento e o lucro? Né? C, a defesa do celibato clerical também já para, porque a reforma protestante vai criticar o celibato clerical. O Lutero critica o celibato clerical. D, a justificação pela fé, sim. E o avanço do trabalho missionário e educativo, sim. Então, gente, Lutero falava que o que salvaria a alma das pessoas não seria as suas obras, não seriam suas obras, o que a pessoa fez em vida, e sim a sua fé verdadeira. E uma resposta da Igreja Católica ao avanço do protestantismo é justamente o que? A criação da Companhia de Jesus e o início da catequese com os padres jesuítas, ou seja, o avanço do trabalho missionário. Então, nós temos aí nessa ordem uma característica da Reforma Protestante e uma característica da Contra-Reforma Católica. Próxima questão, questão 34. Real alicerce da sociedade, os escravos chegaram a construir em regiões como Recôncavo, na Bahia, mais de 75% da população. A constituir, né? Mais de 75% da população. Desde o século XVI e até a extinção do tráfico em 1850, o regime demográfico adverso verificado entre os cativos, em razão das mortes prematuras e da baixa taxa de nascimento, levou a uma taxa de crescimento negativo. Olha, vamos analisar esse trecho. As autoras aqui, Lilia Schwartz e Heloise Starling, estão afirmando o seguinte: algumas regiões do Brasil chegaram a ter 75% da sua população formada por escravos. Ela até cita aqui o exemplo do Recôncavo Baiano. Mas, ao mesmo tempo, os escravos aqui no Brasil viviam pouco. Tinha uma expectativa de vida, gente. Por exemplo, um escravo que começava a trabalhar no engenho, ele vivia quanto tempo de trabalho ali no engenho? De 10 a 15 anos no máximo.
A expectativa de vida do escravizado aqui no Brasil, dependendo do trabalho que ele realizava, era de 35 anos, né? Por isso que eles gostavam de comprar escravizados bem jovens, na casa dos 20 anos, por exemplo, porque não ia durar muito mais, até os 30, 35. A taxa de mortalidade era muito alta, a expectativa de vida era baixa. E mesmo assim, algumas regiões tiveram muitos escravos, inclusive sendo a maioria da população. Isso significa o quê? Vamos juntar aqui, né, esses dados. Se você tem regiões onde a maioria das pessoas eram escravizadas e mesmo assim morrem muito, isso só pode significar uma coisa. A quantidade de escravos que era trazida para o Brasil era muito alta, porque constantemente morriam. E a necessidade de mão de obra escrava era sempre constante, então estavam sempre trazendo. E aí vem a pergunta: a variação demográfica indicada no excerto provocou o quê? A letra correta é a letra D. A necessidade constante de importação de mão de obra de africanos escravizados, porque morriam muitos, de tão duro que era o trabalho. Gente, o Brasil foi o país que mais importou escravizados africanos do mundo. Dos cerca de 12 milhões de africanos que foram escravizados, nesses mais de 300 anos de escravidão moderna, cerca de 5 milhões vieram para o Brasil. Ou seja, quase metade. Tá? Então havia essa necessidade de importação sempre, porque a vida do escravo era curta. Vamos para a questão 35. O rei Dom João III ordenou que se povoasse essa província, repartindo as terras por pessoas que lhe ofereceram para as povoarem e conquistarem à custa de sua fazenda e dando a cada uma 50 léguas por costa com todo o seu sertão. São sesmeiros de suas terras e a repartem pelos moradores, como querem. Todavia, movendo-se depois alguma dúvida sobre as datas, não são eles os juízes delas, senão o provedor da fazenda, nem os que as recebem de sesmaria têm a obrigação de pagar mais que o dízimo, a Deus dos frutos que colhem. Bom, o excerto do século XVII caracteriza o quê? Bom, gente, se vocês prestarem atenção e lembrarem aqui da história do Brasil, ele está descrevendo ali as obrigações de um capitão donatário aqui no Brasil, né? Bem no início ali da colonização, quando o território, a chamada, né, América Portuguesa, na época foi dividida em capitanias hereditárias, tá? E aí, quem ficava com a capitania hereditária, né, o chamado capitão donatário, ele tinha que arcar com além de arcar com todos os custos, ele tinha uma série de obrigações a cumprir. Doar Marias, como o próprio texto está dizendo, né, para conseguir povoar o território do Brasil. Ninguém, né, para vocês terem noção, uma capitania hereditária era do tamanho mais ou menos de um estado do Brasil hoje. Ninguém conseguiria sozinho povoar toda aquela terra, aquele território, né? Então, uma das obrigações do capitão donatário, além de fundar vilas, expandir a catequese, era justamente doar terras, né, que eles chamavam de doar sesmarias. Bom, vamos à alternativa, né? O excerto do século XVII caracteriza o quê? A alternativa correta, letra E. Criação das capitanias hereditárias e a atribuição de direitos aos donatários. Os donatários terão direitos e deveres a cumprir aqui nesse novo território, né? No mundo novo. 36. Entrar numa fábrica pela primeira vez podia ser uma experiência aterrorizante. O ruído e o movimento do maquinário, o ar sufocante, cheio de pó de algodão, muitas vezes mantido opressivamente quente para reduzir a quebra, o fedor penetrante de óleo de baleia e de gordura animal usados para lubrificar as máquinas, antes, né, disponibilidade de produtos petrolíferos e do suor de centenas de trabalhadores, os semblantes pálidos e os corpos doentios dos operários, o comportamento feroz dos supervisores, alguns dos quais carregavam cintos ou chicotes para impor disciplina, nas salas de tecelagem o barulho ensurdecedor de dezenas de teares, cada um com uma lançadeira recebendo pancadas de martelo umas 60 vezes por minuto, impossibilitava que os trabalhadores se ouvissem. Então, gente, nós temos um texto aqui
que está descrevendo o ambiente dentro de uma fábrica ali no contexto da Revolução Industrial Inglesa, um ambiente terrível, né? Exploração máxima dos trabalhadores, né? Como vocês podem ver, um ambiente com barulho que não dava nem para conversar, e o objetivo era esse mesmo, né? Que os trabalhadores nem se comunicassem, nem tivessem tempo para isso. O cara ali com a cinta na mão, controlando o trabalho dos operários, né? Aquele ambiente sufocante, aquele ambiente com um cheiro ruim, né? Com barulho. Bom, e aí vem a pergunta: o trabalho nas primeiras fábricas inglesas é caracterizado no excerto como quê? Alternativa A, pela insalubridade e opressão do ambiente de trabalho? Perfeito, né? Se tem uma coisa que esse texto está descrevendo, é um ambiente insalubre, um ambiente sujo, um ambiente tenso, né? Onde o operário vai ser oprimido. Então, essa aí é a letra A. Vamos para 37. Se eu tivesse que responder a seguinte pergunta: o que é a escravatura? E respondesse sem hesitar: é o assassínio. O meu pensamento ficaria perfeitamente expresso. Não precisarei de fazer um grande discurso para mostrar que o poder de privar o homem do pensamento, da vontade e da personalidade é um poder de vida e morte, e que fazer de um homem escravo equivale a assassiná-lo. Por que, então, a essa outra pergunta, o que é a propriedade? Não posso responder simplesmente. É o roubo, ficando com a certeza de que, me entendem, embora esta segunda proposição não seja mais que a primeira transformada. Então nós temos um texto aqui, gente, do Proudhon, né? Famoso precursor do anarquismo, ali na França, e ele está criticando a escravidão e a propriedade privada. Acho que está bem claro isso, né? O texto escrito em 1840 expressa uma posição. E que posição é essa, né? Bom, se vocês lembrassem quem era o Proudhon, bastava ler o nome dele e você já acertava a questão. Porque olha o que a A fala: anarquista, de crítica ao direito de propriedade e de defesa do valor supremo da liberdade. Não tinha segredo, né? Não tinha segredo. Mas daria para vocês acertarem, né, por eliminação. Porque a B fala que é uma visão comunista, de crítica à burguesia e da defesa da revolução social. Não está falando de revolução o texto, em momento algum. Está falando de escravidão e propriedade. C, liberal, de defesa dos direitos da propriedade? Não, está criticando a propriedade. Positivista, de crítica à falta de ordem social e de defesa das ações voltadas para o progresso? Jamais. E é marxista, né? De defesa da eliminação da propriedade privada e de crítica ao regime de trabalho assalariado. Ele não está falando de trabalho assalariado, ele está falando de escravidão aqui. Tá? E não é o Marx que está escrevendo, é o Proudhon, que é um anarquista. Tá bom? Então é 37A. 38. A Guerra do Paraguai ou da Tríplice Aliança expôs o quê? Bem direta essa, né? Guerra do Paraguai. Ah, as diferenças estruturais e institucionais entre colonizações portuguesa e espanhola? Não. Tem nada a ver com isso, né? A Guerra do Paraguai. B, a hegemonia da presença imperialista britânica e norte-americana na América do Sul? Não. Durante muito tempo se falava, né, que o causador da Guerra do Paraguai teria sido a Inglaterra com seu imperialismo. Essa visão está ultrapassadíssima. C, as tensões regionais e disputas comerciais e políticas entre os estados da região? Sim, né, gente? As causas da Guerra do Paraguai, elas são bem complexas, são muitas. Mas, resumidamente, vão ser justamente questões que vão estar envolvendo fronteiras, que os países, o próprio Brasil não tinha suas fronteiras bem definidas na época, né? O Paraguai, por exemplo, a fronteira do Brasil com o Paraguai, ali na região do Mato Grosso, não era definida, não era bem definida, tanto é que uma das grandes confusões desse período é justamente a navegação pelo Rio Paraguai, que o Paraguai não queria que o Brasil usasse esse rio para navegar, e o Brasil usava. Para chegar até a região do Mato Grosso, aqui no Brasil, se acessava muito o Rio Paraguai, tá? Então isso vai dar uma confusão. Tinha a questão ali das fronteiras na Bacia do Prata também, ali embaixo, né? O Paraguai era um país que não tem, é um país que não tem saída para o mar e queria usar o porto de Montevidéu. Aí o Brasil vai passar a intervir dentro do Uruguai e tirar o aliado do Paraguai de lá de dentro, né?
uma série de confusões. Então, digamos que a alternativa C, ela resume bem o que está acontecendo ali, né, e as causas. 39. Um dos motivos que contribuíram para a crise econômica financeira do final da década de 1920 foi o quê? Bom, gente, qual foi a crise financeira do final da década de 1920? A famosa crise de 29, certo? Então, o que causou a crise de 29? Letra A, descompasso entre a alta do valor real e a queda do valor nominal nas ações de empresas europeias e norte-americanas comercializadas na Bolsa de Valores? Não. B, contraste entre a expansão da oferta de mercadorias norte-americanas desde a Primeira Guerra Mundial e a gradual retração do mercado europeu de importação? Perfeito. O que aconteceu? Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava completamente destruída. A economia norte-americana estava em ascensão e vai crescer muito no início dos anos 20, né? Tanto é que os anos 20 foram conhecidos como os anos dourados, né? Ali nos Estados Unidos. Só que depois de 1925, 26, a economia europeia volta a se recuperar e vão diminuir o consumo de produtos norte-americanos, né? Vão diminuir a compra, né? A importação de produtos norte-americanos. Só que as empresas norte-americanas vão continuar produzindo em grande quantidade. Vai gerar uma crise de superprodução. E é o que a B está dizendo, né? Então a alternativa correta é a letra B, da 39. 40. Observe a charge de Belmonte publicada na primeira página da Folha da Noite em 20 de fevereiro de 1922, né? Quando estava acontecendo a famosa Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna. Aí tá lá, né? Estás vendo, minha filha? Aqueles é que são os artistas. Coitados, não? Tão moços. Ao representar a Semana de Arte Moderna, a charge ironiza o quê? Né? Então, é curioso, gente, que essa charge ela está mostrando por que a Semana de Arte Moderna ela foi tão polêmica, né? Porque você tinha uma sociedade extremamente conservadora ali em São Paulo, né? Aquela São Paulo do café, era aquela elite que era ligada ali a Paris, né? E aí a gente sabe que os modernistas eles vêm com toda uma proposta, né, de trazer uma cultura brasileira, valorizando a linguagem do povo, do dia a dia, romper com aquela estética elitista. E eram todos muito jovens também, né? E por isso foi muito mal aceita, né? Porque aquela elite paulistana, ela não estava preparada para receber, né? Aquilo lá foi uma afronta a tudo que aquela elite paulistana acreditava ser arte, né? Então havia um descompasso muito grande entre essas propostas desses novos artistas e a elite que consumia essa arte. Então, aqui é a letra D de dado. O descompasso entre as propostas renovadoras da vanguarda e o gosto tradicional do público, né? Até a maneira de se vestir dá para ver na charge aí, né? Do público bem tradicional, né? Na maneira de se vestir. E para a gente fechar, a 41. De fato, a própria organização espacial da cidade denota uma elisão de qualquer forma de democracia, com a segregação das massas populares, com os traçados apropriados ao automóvel e com o sistema fabril tendo sido erigido como modelo para o planejamento que visa a produtividade dos espaços com harmonia social. Nesse sentido, a concepção urbanística de Brasília, cidade que nasceu como forma de controle social, é bastante adequada para sediar a cúpula de qualquer estado autoritário, né? Nossa, então aqui nós temos um texto terrível, né? Fazendo uma crítica terrível à construção de Brasília, né? Falando que a construção de Brasília segregou o povo, que a construção de Brasília simboliza um estado autoritário, né? A forma como foi construída, aonde ela foi construída, né? A caracterização de Brasília pelo excerto apresenta como uma cidade o quê? Então, gente, o texto está fazendo uma crítica justamente porque Brasília, quando foi construída, ela foi construída no meio do nada, né? Uma região que praticamente não era povoada aqui no Brasil. E muito distante dos grandes centros, né? Como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? E isso foi alvo de muita crítica, né? Dizendo que a construção de Brasília
estava sendo levada para longe do povo justamente para os políticos poderem ficar mais à vontade para fazer o que eles quiserem, para ficar longe das manifestações, né, do povo. Então, nesse sentido, a letra correta é a letra E, planejada e construída segundo uma lógica política centralizadora, para abrigar a sede do poder, afastando-a da sociedade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da correção. Se gostaram, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Deixe comentários também se tiverem alguma dúvida. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.